sobre essa polêmica que tá rolando na semana que a gente tá gravando, né? E que foi uma forma que acho que era o... Não é complementarista? Comentarista. Ele abordou de maneira super equivocada era um trio de árbitras. Duas árbitras e um homem. Era uma árbitra, uma assistente feminina e um assistente masculino. Tá, e aí tem repercutido, hoje eu vi isso, né? Quando o programa sair já deve ter passado, mas como é que vocês estão lidando com isso? Qual é o ponto de vista de vocês? Sendo que isso também, esse preconceito, ele contribui para que o futebol feminino não continue crescendo, né? Ele é um catalisador reverso da progressão do futebol feminino. Fala, Vitinho, detona que tu tá com sangue no olho pra falar disso aí. É porque assim, eu tenho uma filha de 2 anos hoje em dia. Eu tenho uma filha de 2 anos. E se você não tem uma filha, se você não tem uma esposa, você tem uma mãe, né? Uma avó. Nós temos uma mãe. E eu vou contextualizar primeiro a galera que tá assistindo aqui para eles entenderem o que aconteceu. O Paulo tá falando da final da 2ª divisão do Campeonato Paraense, que foi realizada no dia 4 de dezembro de 2024, que teve como árbitra Gleica, teve como assistente a Nayara, e eu não lembro qual foi o outro assistente, que foi um homem, tá? O futebol é sempre composto desse trio, um árbitro e 2 bandeirinhas, um em cada lado. E a Gleica é uma árbitra CBF e a Nayara também é uma árbitra CBF. Que é isso? Existe... Lembrando que a Gleica foi a primeira árbitra do Pará a compor o quadro de arbitragem da Série A. Totalmente capacitado. Porque assim, são níveis, né? Tu tá no nível FPF, tu tá no nível CBF e no nível FIFA. Né? FPF, Federação Paraense, apita só no Pará. CBF, Confederação Brasileira de Futebol. CBF, já tudo nacional, e a FIFA mundial. Então elas são árbitras CBF, são super competentes. E eu até não veria problema em uma opinião de achar que elas não são competentes. Porque é uma opinião de cada um, achar que ela não é boa e tudo bem, eu respeito. Mas o árbitro, o comentarista naquele momento, ele fala assim... Não querendo parecer preconceituoso, até porque eu não sou, mas não querendo só julgar porque elas são mulheres. Mas que aí o mais é aquela fala, quem tá dizendo assim, traduzidamente, eu vou ser preconceituoso. Só que como eu vou ser preconceituoso, eu tô te falando antes pra tu não achar que eu sou preconceituoso. Aí ele fala, mas não podia ser um trio de arbitragem feminino. Tem que ter pulso para apitar uma final de campeonato. E ela vai acabar o jogo. Tá certo, ela tem que acabar o jogo. Ela não tem pulso. Não poderiam ter colocado mulheres para fazer essa final. Tinha que chamar o melhor árbitro do campeonato paraense, do futebol paraense, e colocar ele para apitar. Não querendo ser preconceituoso, porque eu amo as mulheres. Mas... não faltou pulso. Ela não teve pulso e agora ela vai acabar o jogo. Não tá teve vendo? pulso por ser mulher. Ela vai acabar o jogo. Como é que um trio de arbitragem feminino vai ter pulso pra apitar uma final? E aí, por que o Edu falou que eu tô com sangue no olho, né? Porque tu reduziu elas a incompetente. Sim. Né? Por ser Fala mulher. assim, ó, tu é uma mulher e tu é incompetente. Tu não tem pulso. Então, assim, as pessoas costumam falar que e tratar o futebol como outra coisa do mundo, mas não é. O futebol também é uma profissão. O futebol também emprega e o futebol também demonstra, como todas as outras profissões demonstram, gente capaz e gente capaz. Quando tu fala pra uma mulher que ela é incapaz por ela ser mulher, tu simplesmente reduziu ela a um preconceito de gênero absurdo, intolerável, inexplicável e inaceitável, né? Porque tu não julgou em nenhum momento a competência dela, tu não julgou em nenhum momento a capacidade dela, tu simplesmente disse, tu és mulher e tu não podes fazer isso, tá entendendo? Então assim, o grande problema da fala dele, que é toda errada, mas é porque ele concentra o preconceito dele todo no gênero. Porque presta atenção, Paulo, se eu chegar aqui e falar contigo assim, Paulo, eu não gostei do teu podcast. Eu achei que as perguntas que tu faz, elas não são tão pertinentes. Eu achei que o cenário não tava tão legal. Eu achei que os microfones podiam ser mais estilo. Tá entendendo? É a minha opinião sobre o teu podcast. Agora, se eu chegar aqui e falar assim, Paulo,
eu não gostei do teu podcast, porque a Adri tá operando a câmera. Entendeu? É totalmente diferente. Eu não posso opinar sobre gênero, sobre cor, sobre raça. Eu não posso opinar sobre isso. Não existe essa opinião de gênero, cor, raça. Não existe isso. Isso é preconceito. Opinar sobre isso é preconceito. Então, quando você reduz a capacidade de um negro, de uma mulher, de um deficiente só por aquilo, você tá dizendo assim, ó, esse cara não devia estar na sociedade, eles não são capazes. É igual eu chegar com a tua mãe e falar assim, ó, eu não vou te promover hoje, tá? Eu vou chamar um homem mais competente, porque tu não vai ter pulso para lidar com essa galera aqui. É a mesma coisa, não é diferente porque é futebol, é a mesma coisa, é o preconceito enraizado nas falas dele. Então assim, foi de uma imbecilidade, de uma infantilidade, de uma imaturidade enorme ele falar aquilo. Esse é o Brasil, essa é a nossa cultura desde sempre, de diminuir as mulheres e achar que elas não são capazes de fazer as coisas por serem mulheres. É assim que a gente cresceu, nós três aqui, foi assim que a gente cresceu. A gente provavelmente já também foi machista em algum momento, apesar de ter muito essa parada do não é meu lugar de fala e tudo mais. Apesar de não ser o meu lugar de fala, eu me incomodo porque não me posicionar também é uma forma de me posicionar, né? Eu não me posicionando, eu deixo claro que aquilo não me incomoda, e me incomoda, tá? Porque se ele falasse que ele não acha a Gleica uma boa árbitra, porque ela deixa o jogo correr, porque ela dá muito amarelo, porque ela tá longe da jogada, eu respeito. Porque a opinião dele sobre a profissional, ele não faltou com respeito em momento nenhum. Quando ele chama ela de incompetente, diz que ela é incapaz de fazer alguma coisa porque ela é mulher, que ela não tem impulso, ele diz que todas as mulheres não têm condições de fazer algo minimamente profissional, tá entendendo? Então assim, eu falei pro Edu, o futebol brasileiro não tem obrigação de se posicionar sobre tudo, a gente não é jornalista, mas eu quis me posicionar, eu senti necessidade que a gente se posicionasse hoje, porque aquilo ali afeta a minha filha, afeta a filha do Edu, afeta a tua esposa, afeta a minha mãe, afeta a minha avó e afeta todas as mulheres, porque é com pensamentos como esses disseminados que todo mundo acha que as mulheres são incapazes de fazer alguma coisa. E assim, a capacidade ela é medida pela capacidade, ela não é medida pelo gênero, ela não é medida por nada, ela é medida única e exclusivamente pela capacidade. E você tem todo o direito de ter sua opinião, menos se você seja preconceituoso. Eu queria chamar muitos palavrões aqui, mas eu tô me segurando. Pra galera entender, Paulo, então... Eu venho com muita raiva. Pra galera entender, assim, como a gente conversou, tem uma galera que vai assistir que não tá ligado no futebol. Hoje a gente vive um momento bem complicado na arbitragem. Não importa se é homem ou se é mulher. Tu fala nacionalmente? Nacionalmente. Mundialmente. Hoje a gente tem uma discussão muito grande em relação a objetos que facilitariam essa arbitragem. Que hoje a gente tem o VAR. E essa discussão é uma discussão eterna no futebol. E, pra galera que pode não estar entendendo, para um árbitro de futebol ou uma árbitra chegar ao ponto de ser convocada para apitar um jogo final, ela ou ele passa por diversos graus de teste. Quais seriam esses testes? Competições menores, onde ele vai fazendo uma escalada, vai sendo capacitado. Claro, também tem a capacitação teórica, a capacitação. Então, ninguém cai em uma final de paraquedas, sem ter condição. Isso vale para homem, vale para mulher, vale para qualquer pessoa. E aí o que acontece? Só que hoje em dia no futebol, hoje em dia mais ainda, quando um time perde, o pessoal tenta buscar alguma coisa para botar como desculpa. E aí vai para um lado, vai para o outro, e o jornalista ou comunicador, ou o que foi que ele é, sei lá o que ele é, todo doido, falou besteira demais, foi um idiota, como o Vitor falou. E aí, eu tava lá, e a conduta, a conduta da árbitra durante o jogo foi completamente perfeita. Foi perfeita, tanto que depois daquele lance, ele disse que ela ia acabar o jogo por ela não ter pulso, ela teve mais pulso que muita gente, onde ela expulsou jogadores, deu acréscimos maiores e o jogo continuou. A gente vê tanta confusão com o árbitro renomado, com isso, e a gente não tem como aceitar uma situação dessa. Eu abraço as palavras do Vitor. E a gente mano, não é opinião. Não é opinião. Tá entendendo? A gente não tá questionando a opinião de ninguém. Porque a gente postou lá na página e uma galera falou assim: não pode mais reclamar porque é mulher, não pode mais falar dela porque ela é mulher. Ah, vocês estão com vitimismo. Gente, critica a árbitra.
Se ela for mal, critica. Critica a árbitra. Se ela errar, se ela marcar um pênalti errado... Fala do trabalho dela, pô. Respeita ela, mas pode falar. Pode falar do trabalho dela. Todos nós que trabalhamos assim com o público, com paixão, sujeitos a ser julgado, ser aceito ou não, entendeu? E aí é um ônus também dela, e ela sabe disso. Eu não tô querendo ser politicamente correto de maneira nenhuma. Eu acho que todo mundo tem o direito de achar bom ou ruim. Você só não tem o direito de reduzir a capacidade de alguém por ela ser mulher, pô. Tu não tem direito de fazer isso. E achar que só aconteceu aquilo por ela ser mulher. Tá entendendo? Então, assim, tenha sua opinião, fale do que você achar melhor. Só respeite as pessoas e não reduza a capacidade de um negro, de uma mulher, de um deficiente, simplesmente por aquilo. Certo.